Você acha que conhece Patrick Swayze? O dançarino deslumbrante, o galã romântico e o rosto de filmes inesquecíveis como Ghost e Dirty Dancing. Mas por trás dos holofotes, por trás do queixo marcante e daquele charme magnético, havia um homem travando silenciosamente uma guerra brutal. Era algo que ele nunca havia desejado, mas que enfrentou com uma determinação inabalável. Esta é a história crua e inédita das últimas horas de Patrick Swayze. Como ele encarou um diagnóstico brutal, como se recusou a partir em silêncio e como se agarrou ao amor quando não havia mais nada a que se agarrar. Vamos percorrer o último capítulo de sua vida e as palavras finais que ainda ecoam nos corações daqueles que ele deixou para trás. Antes da queda, Patrick Swayze, a estrela adorada pelo mundo. Muito antes de as manchetes começarem a mencionar o câncer de pâncreas, Patrick Swayze já era uma lenda em ascensão. Ele não nasceu na elite de Hollywood, mas tinha a postura de alguém que pertencia à frente das câmeras. Criado em Houston, Texas, Patrick era filho de uma coreógrafa e um cowboy, uma fusão de graça e garra que moldaria toda a sua identidade. Numa cidade obcecada por rótulos, era difícil encaixá-lo. Seria ele o artista sensível, com formação em balé e dança clássica? Ou seria o galã americano robusto, com sotaque sulista e olhar penetrante? Ele era ambos, e isso o tornava magnético. Seu momento de destaque aconteceu em 1987 com Dirty Dancing. Ninguém esperava que um filme de dança de baixo orçamento se tornasse um fenômeno cultural, mas a atuação de Swayze como Johnny Castle foi um sucesso estrondoso. As mulheres o adoravam. Os homens queriam ser como ele. E os adolescentes tentaram imitar a cena em piscinas durante décadas depois disso. Mas ele não era apenas um rosto bonito com movimentos suaves. Em seguida, ele estrelou Ghost, um papel emocionante que exigia vulnerabilidade, dor e contenção. O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria da época e lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. De repente, Swayze não era apenas um sucesso de bilheteria. Ele estava se provando um ator sério e emocionalmente sólido. No final dos anos 80 e início dos 90, construiu uma imagem de homem forte e silencioso, mas com alma. Seja interpretando viciados em adrenalina em Caçadores de Emoção ou almas atormentadas em Cidade da Alegria, ele trazia profundidade a cada cena. Mas a fama nunca o tornou fraco. Ele era conhecido por fazer suas próprias cenas de ação, treinar muito e sofrer em silêncio. O brilho de Hollywood nunca substituiu a disciplina que herdou do estúdio de dança ou a resistência que adquiriu no Texas. Este era um homem que tinha pleno controle do seu destino. E foi isso que tornou o que aconteceu a seguir tão devastador. Porque quando a queda chegou, não foi um escândalo de tabloide ou um fracasso na carreira. Era algo mais profundo, mais sombrio, mais implacável do que qualquer coisa que Hollywood já lhe tivesse apresentado. E aconteceu silenciosamente. A princípio, o começo do fim, um diagnóstico que abalou Hollywood. Começou como um desconforto, uma leve dor de estômago. Para alguém na faixa dos 50 anos que levava uma vida exigente, a dor não era alarmante. Patrick atribuiu a dor a problemas digestivos, estresse ou talvez uma distensão muscular, mas a dor não passou. Na verdade, piorou. Uma dor aguda e persistente que o incomodava no meio da noite. Lisa o incentivou a procurar atendimento médico. Finalmente, ele o fez. Exames de rotina se transformaram em exames urgentes. Exames de sangue, depois biópsias. E assim, de repente, tudo mudou. Adenocarcinoma pancreático em estágio 4 é um dos diagnósticos mais letais na medicina moderna. Muitas vezes chamado de assassino silencioso, o câncer de pâncreas raramente se manifesta até que já tenha invadido órgãos vitais. No caso de Patrick, o câncer já havia atingido o fígado. Os médicos foram diretos. O tumor não era um tipo de câncer curável.
não era nem sequer administrável no sentido tradicional. As probabilidades não eram apenas pequenas, eram praticamente inexistentes. A sobrevida mediana nessa fase é de 3 a 6 meses. Muitos não chegam nem a esse período. Para a maioria das pessoas, receber um diagnóstico como esse seria devastador. Ponto final. Mas Patrick não era como a maioria das pessoas. Em vez de se abater diante do diagnóstico, ele olhou nos olhos dos médicos e perguntou: "O que vamos fazer a respeito?" Sua esposa, Lisa Nimi, sua companheira de longa data e confidente mais próxima, estava ao seu lado. Juntos, entraram em modo de batalha. Não buscavam milagres, buscavam tempo. Dias, semanas, qualquer coisa que pudessem conseguir. Um ensaio clínico no Centro Médico da Universidade de Stanford ofereceu alguma esperança. O Dr. George Fisher liderava uma equipe de pesquisa que testava um medicamento chamado Vatalanib, um composto desenvolvido para impedir que os tumores criassem novos vasos sanguíneos, essencialmente matando-os de fome. O medicamento não havia sido aprovado pelo FDA. Não havia garantia de que daria certo. Mas era alguma coisa, e para Patrick, alguma coisa já era motivo suficiente para lutar. Ele não queria apenas mais tempo, ele queria retomar o controle de sua vida, e esse desejo o acompanharia por mais tempo do que qualquer um esperava. A última grande luta. Patrick retorna ao set. Janeiro virou fevereiro, depois março. Patrick iniciou seu tratamento experimental com Vatalanib e os efeitos colaterais foram imprevisíveis. Ele estava exausto e com náuseas. Seu corpo estava entrando em território desconhecido, mas ele nunca perdeu uma dose. Ele nunca demonstrou qualquer dúvida. Na verdade, quando lhe perguntavam como estava, ele não falava de dor ou cansaço. "Sou um milagreiro", dizia. Era isso que ele contava às pessoas. Em 2 de abril de 2008, Patrick retornou a Stanford para fazer uma tomografia e avaliar como seu corpo estava reagindo. Os resultados foram, contra todas as expectativas, promissores. Suas lesões no fígado não haviam aumentado. Alguns eram metabolicamente menos ativos. O tumor pancreático não havia se espalhado mais. Ele não foi curado, nem perto disso, mas ele estava de pé, lutando. E por um instante, mantendo a posição, aquele momento lhe deu o que ele mais precisava, permissão para viver novamente. E ele não perdeu tempo. Em setembro, apenas alguns meses depois de o mundo ter tomado conhecimento do seu diagnóstico, Patrick aceitou estrelar The Beast, um drama policial sombrio e exigente que seria filmado em Chicago e exigiria longas horas de trabalho, diálogos complexos e cenas fisicamente intensas. Dizer que foi uma aposta arriscada é um eufemismo. Os executivos da emissora estavam nervosos. Os agentes de seguros tinham dúvidas, mas Patrick aparecia todos os dias. Ele recusou dublês, decorou cada fala, dedicou-se completamente. Não se tratava de imagem, nem mesmo de carreira. Tratava-se de desafio. Sobre provar que ainda tinha fôlego para mais. Ele trabalhava 5 dias por semana, filmando em turnos exaustivos de 14 a 16 horas. E quando as câmeras paravam de gravar, ele passava os fins de semana no hospital fazendo quimioterapia. A maioria dos atores teria desistido. Ninguém o teria culpado. Mas Patrick acreditava que o trabalho fazia parte de sua terapia. Que manter a mente focada era tão importante quanto o que entrava em seu soro intravenoso. E, de certa forma, ele estava certo. Por quê? Durante aqueles meses, ele não era um paciente. Ele era ator novamente. E a cada cena que filmava, a cada fala que pronunciava, ele lutava contra o tempo. Por trás da cortina, Dr. Orgulho e um desespero silencioso. Na tela, Patrick Swayze ainda era a tempestade, ainda imponente, ainda afiado. Mas por trás das câmeras, a verdadeira batalha se desenrolava. Todas as manhãs, ele se levantava com a disciplina de um soldado, não porque se sentisse forte, mas porque agir com força era a única opção que lhe dava.
Ele engolia o enjoo com chá de ervas, aplicava a própria maquiagem com as mãos trêmulas e entrava no set como se não estivesse morrendo por dentro. Era uma atuação dentro de outra atuação, mas o câncer é um mestre da erosão. E não ataca apenas o corpo, destrói o ego, a identidade e a autoestima. Para um homem como Patrick, que passou a vida inteira construindo sua imagem através do movimento, da disciplina e da força física, essa doença foi a maior ladra. Seu cabelo começou a ficar ralo, seus olhos perderam o brilho, seus movimentos ficaram mais lentos. Ele podia sentir a perda antes mesmo que o espelho a confirmasse. Mesmo assim, recusava-se a ser tratado como um paciente. Os produtores sugeriram ajustar o cronograma de filmagens para acomodar o cansaço causado pela quimioterapia, mas ele recusou categoricamente. "Avisarei quando não puder mais", disse ele. Esse dia nunca chegou, porque ele nunca deu permissão para isso. Mas por trás das paredes do orgulho, a dor continuava a avançar. Amigos mais tarde lembraram como ele às vezes desaparecia por alguns minutos durante as cenas, sumindo para vomitar ou se recompor. E quando voltava, era com um sorriso. Sempre aquele sorriso, sempre aquele "vamos lá de novo". Houve um momento que revelou toda a verdade, se alguém estivesse prestando atenção o suficiente. Foi durante um intervalo das filmagens que o amigo de longa data de Patrick o encontrou encolhido em seu trailer, como uma criança. Suas roupas estavam encharcadas de suor. Seu corpo tremia incontrolavelmente, mas sua voz era baixa. "Apenas segure minha mão", ele disse. Ele não estava pedindo socorro. Ele não estava em crise. Ele só queria que alguém estivesse lá. Não como fã, não como alguém que resolvesse tudo. Apenas lá. Este era o Patrick que o mundo nunca tinha visto antes. O homem que podia cativar uma plateia de milhões, mas que naquele momento simplesmente precisava de um abraço. E quando o show terminou e os holofotes se apagaram, o câncer avançou, mais agressivo, mais implacável. Estava longe de terminar. A máscara caiu, a saúde de Patrick se deteriorou. Com a doença exposta e à mostra, Patrick não conseguiu mais se esconder, nem do público, nem da imprensa, e certamente não do câncer. Janeiro de 2009 marcou uma virada, não apenas em sua saúde, mas em sua realidade. Pouco depois de encerrar as gravações da série, Patrick foi levado às pressas para o Cedar Sinai Medical Center com uma pneumonia. Para qualquer outra pessoa, pneumonia poderia significar uma longa semana de repouso na cama, mas para alguém em tratamento quimioterápico, cujo sistema imunológico estava debilitado, poderia significar a morte. A doença obrigou o mundo a prestar atenção. Até então, Patrick havia conseguido manter o pior de sua batalha longe das manchetes, mas fotos de paparazzi mostrando seu corpo visivelmente magro, suas bochechas encolhidas e o tubo de oxigênio revelaram a verdade. A doença estava vencendo. Mesmo assim, enquanto seus pulmões falhavam e suas forças diminuíam, Patrick insistia em discutir os próximos passos. Não fazer nada não fazia parte do seu vocabulário. Seus médicos propuseram algo radical. Uma combinação não testada de Abraxane e Gemzar, dois potentes medicamentos quimioterápicos ainda não amplamente aprovados para uso conjunto. Era arriscado. Havia preocupações quanto à toxicidade, aos efeitos colaterais e à eficácia geral, mas Patrick não hesitou. Deu o sinal verde imediatamente. O tratamento foi brutal. Ele começou a perder o cabelo, algo que o afetou mais do que a maioria esperaria. Patrick sempre se portou com orgulho, com presença. Perder o cabelo não era apenas uma questão estética. Era um símbolo, um lembrete de que a batalha já não estava nem perto de ser equilibrada. Para preservar sua dignidade, ele usava perucas em público. Ele praticava o sorriso apesar do desconforto. Mas seu peso caiu drasticamente. Sua pele ficou pálida e encovada. Até mesmo caminhar curtas distâncias se tornou exaustivo. Mesmo assim, em meio à névoa da fadiga e da náusea, ele tentava acompanhar a vida. Andava a cavalo.
Assistia a filmes, participava de conversas sobre seus possíveis papéis futuros, mas seu corpo havia mudado. Ele já não estava cooperando. As pessoas mais próximas a ele perceberam. A fala mais lenta, a leve confusão. O jeito como ele olhava para o nada às vezes, parecia meio ausente. O câncer dele não estava mais restrito ao pâncreas ou ao fígado. Estava por toda parte. Seu corpo, outrora seu templo, havia se tornado o campo de batalha e estava perdendo terreno. Então Patrick tomou uma decisão. Era hora de voltar para casa. O retiro final. Lar, cavalos e a dura realidade. Em abril de 2009, Patrick Swayze deixou para trás o caos de Hollywood e a frieza dos quartos de hospital. Ele e Lisa voltaram para seu rancho na Califórnia, uma vasta propriedade aninhada entre colinas e cavalos. O rancho era onde Patrick se sentia mais em paz, onde tudo se acalmava e a vida parecia real novamente. Ele não chamava isso de desistir. Ele chamou isso de voltar ao que importava. O rancho sempre fora um santuário para eles. Longos passeios a cavalo pelos pastos. Tardes na varanda assistindo ao pôr do sol. O som de cascos na terra era a terapia deles. Para Patrick, era mais do que apenas um lar. Era ele mesmo. Mas as coisas tinham mudado. Sua estrutura atlética havia sido debilitada pela quimioterapia. Seus músculos haviam se transformado em fragilidade. Até mesmo subir em um cavalo agora exigia esforço. Às vezes, ele simplesmente ficava parado junto à cerca. Observando-os, Lisa fazia tudo. Cuidava da propriedade, preparava suas refeições, administrava seus medicamentos e ficava acordada durante a noite quando a dor piorava. Ela viu o homem que amava desde a adolescência desaparecer lentamente diante de seus olhos. Mesmo assim, jamais o deixou sentir que estava se apagando. Patrick se agarrou a uma sensação de normalidade o máximo que pôde. Ele usava peruca na presença dos convidados, sorria para as fotos ocasionais, mantinha-se ereto mesmo quando sentia que ia desmaiar. Ele ainda tentava fazer piadas. Humor seco, temperado com sarcasmo como sempre, mas sua energia estava se esvaindo rapidamente. E a mídia? Não ficou muito atrás. Os paparazzi se posicionaram perto da propriedade, na esperança de conseguir a foto perfeita. Patrick Swayze, sem filtros. Finalmente, eles conseguiram. Uma série de fotos surgiu. Patrick caminhando lentamente com Lisa, esquelético, com os olhos fundos e aparentando décadas a mais do que seus 57 anos. As manchetes eram cruéis, irreconhecíveis. O fim se aproxima. Swayze definhando. Mas o que eles não conseguiram capturar foi a intimidade a portas fechadas. As conversas até altas horas da noite. As pequenas vitórias, como conseguir sair da cama sozinho, ou os momentos tranquilos em que Lisa simplesmente se sentava ao lado dele, de mãos dadas, sem dizer nada. A essa altura, as palavras já não eram necessárias. Patrick estava cansado e, no fundo, sabia o que estava por vir. A tempestade que ele havia mantido à distância por 20 meses finalmente batera à sua porta. O dia em que ele se entregou às últimas horas. No final de agosto, o estado de saúde de Patrick deteriorou-se drasticamente. Os sinais eram inconfundíveis: febres prolongadas, tremores incontroláveis e fadiga extrema. Certo dia, ele desmaiou com febre alta e uma frequência cardíaca perigosamente elevada. Os exames de sangue revelaram a verdade assustadora. Hipercalcemia, hiponatremia, hemorragia gastrointestinal e quase nenhuma célula branca no sangue. Seu corpo não estava apenas enfraquecendo, estava entrando em colapso. Lisa o levou às pressas para o Cedars-Sinai mais uma vez, mas desta vez não havia novos exames, nenhuma nova esperança. Em 9 de setembro, os médicos disseram as palavras que ninguém jamais quer ouvir. Não há mais nada que possamos fazer. Naquela noite, Patrick voltou para casa pela última vez. Os eventos que levaram à sua morte foram revelados por Lisa em uma entrevista de 2011, onde ela teria dito:
Não consigo mais guardar esse segredo. Segundo Lisa, eis o que aconteceu durante os últimos dias de Patrick. A casa estava silenciosa, o ar pesado, e o homem que outrora dançara em palcos e sets de filmagem agora passava a maior parte do tempo na cama, mal conseguindo se sentar. Os tumores haviam se espalhado para seus ossos, nervos e órgãos. A dor era implacável. A morfina deixou de ser opcional e tornou-se necessária apenas para mantê-lo consciente. Lisa passou a ser sua enfermeira em tempo integral. Ela administrou Dilaudid com cuidado, ajustando as doses, tentando aliviar a agonia sem privá-lo da consciência. Patrick, teimoso até o fim, resistiu à sedação o máximo que pôde. Ele queria estar presente, mesmo que isso significasse suportar o inferno. Então, em 11 de setembro, o irmão de Lisa, Eric, e sua esposa, Mary, vieram visitá-la. A casa estava escura, a energia contida. Patrick estava meio atordoado. Mas por um breve instante, a Clarissa retornou. Ele se virou para Lisa, sua voz quase um sussurro. Eu te amo! Lisa se inclinou para a frente. Eu também te amo. Eles não sabiam naquele momento, mas essas seriam suas últimas palavras. Nada dramáticas, nada poéticas. Apenas puras e sinceras. Nos 2 dias seguintes, Patrick entrou em coma. Sua respiração tornou-se superficial. Seu corpo, já frágil, ficou cada vez mais imóvel a cada hora. Então, às 10 horas da manhã do dia 14 de setembro, Lisa sentou-se ao lado dele e percebeu a mudança. Uma respiração profunda, uma longa e última inspiração. E então... silêncio. Donnie Swayze entrou correndo, na esperança de algo, qualquer coisa, mas tudo havia acabado. Patrick Swayze se foi, mas não partiu sozinho, nem sem amor. Partiu exatamente como viveu, com coragem, com dignidade e com alguém segurando sua mão. Após o silêncio, o luto, os rumores e a lealdade posta à prova, nos dias que se seguiram à morte de Patrick Swayze, o silêncio em torno do rancho era profundo. Os cavalos ainda percorriam os pastos. A brisa ainda sussurrava entre as árvores. Mas dentro de casa, só havia ausência. Lisa, que acabara de perder seu companheiro de 34 anos, de repente se viu cercada não pela paz, mas pelo ruído. E não o barulho do luto, mas sim dos rumores. Não demorou muito para os tabloides entrarem em cena. Uma série de artigos surgiu em sites de fofoca como o Radar Online, repletos de alegações de que Lisa teria maltratado Patrick em seus últimos meses. Fontes anônimas alegaram negligência emocional, até mesmo abuso. Pintaram o retrato de uma mulher que o isolava, que lhe negava medicação e que controlava a narrativa de sua morte. Era uma história feia, sensacionalista e... segundo aqueles que realmente presenciaram os acontecimentos, pura ficção. Amigos e familiares saíram em defesa de Lisa de forma rápida e decisiva. Os registros médicos, analisados por especialistas independentes como o Dr. Richard Hunter, revelaram uma história completamente diferente. O nível de atendimento que Patrick recebeu não foi apenas consistente, foi extraordinário. Cada pico de dor foi tratado, cada complicação foi controlada. Cada consulta médica foi acompanhada meticulosamente. O Dr. Hunter, tendo visto os registros de Patrick em primeira mão, declarou publicamente que não havia absolutamente nenhuma evidência de abuso ou negligência. Ele chegou a comentar que a sobrevida prolongada de Patrick, quase 20 meses após o diagnóstico, não teria sido possível sem cuidados dedicados e consistentes. E foi exatamente isso que Lisa proporcionou. Outras pessoas próximas a Patrick durante aqueles últimos meses descreveram Lisa como seu anjo da guarda. Ela cozinhava, limpava, controlava cada dose de medicação, coordenava tudo com os médicos e ficava acordada a noite toda quando a dor se tornava insuportável para ele dormir. Mas, como costuma acontecer após a morte de uma celebridade, as especulações públicas não desaparecem com o corpo.
Existe um vácuo que convida à conspiração, e quando a verdade permanece em silêncio, o escândalo tende a falar mais alto. Ainda assim, aqueles que importavam, aqueles que sabiam, nunca vacilaram em seu apoio a Lisa, Donnie Swayze, amigos próximos, equipe médica e até mesmo ex-colegas de Patrick compartilharam o mesmo sentimento. O capítulo final de Patrick não foi de traição, mas de amor inabalável. E o amor, como ele provou em vida e na morte, era o que mais importava. Como ele conseguiu viver tanto tempo? A mente supera o câncer. Quando Patrick Swayze recebeu o diagnóstico, até mesmo seus oncologistas se prepararam para o pior. O câncer de pâncreas em estágio 4, especialmente quando já metastatizou para o fígado, é uma sentença de morte pelos padrões médicos. Muitos pacientes mal sobrevivem por 3 meses, 6 se tiverem sorte. Patrick viveu por 20. Então, o que fez a diferença? De acordo com o Dr. Richard Hunter e outros especialistas, não foram apenas os ensaios clínicos ou os medicamentos experimentais, embora estes certamente tenham contribuído. O que prolongou sua vida foi uma combinação de 3 forças poderosas que a maioria dos pacientes não possui simultaneamente. A primeira delas foi sua condição física. Patrick não era estranho à dor ou à resistência. Como dançarino profissional e ex-atleta, ele havia construído um corpo esguio, musculoso e excepcionalmente resistente. Seu sistema cardiovascular era forte. Sua disciplina mais apurada do que a da maioria dos aspirantes olímpicos. Anos ultrapassando seus limites o tornaram excepcionalmente preparado para tolerar tratamentos agressivos, se recuperar de infecções e suportar regimes de quimioterapia que derrubariam a maioria das pessoas. O segundo fator foi o acesso a serviços médicos de elite. Quando recebeu o diagnóstico, Patrick não se conformou com o tratamento padrão. Ele tinha os meios e a rede de contatos para acessar a divisão de pesquisa da Universidade de Stanford. Ele entrou no estudo clínico com Vatalonib logo no início, teve acompanhamento frequente, equipes de oncologia de ponta e, mais tarde, acesso a combinações de Gemzar e Abrixane, que a maioria dos pacientes não teria direito. Ele não estava lutando apenas com força de vontade, ele tinha um arsenal médico à sua disposição. O fator final, e talvez o mais crucial, foi sua própria mentalidade. O desafio não era apenas sobre resistência, mas também sobre clareza de propósito. Patrick escolheu trabalhar, escolheu amar, escolheu continuar se esforçando até não aguentar mais fisicamente. Ele não se deixou rotular como doente terminal. Ele se autodenominava um milagre. Recusou-se a aceitar o papel de vítima e, ao fazer isso, redefiniu o que significava sobreviver. Essa força mental não só o ajudou, como também inspirou aqueles ao seu redor. Médicos, enfermeiros e amigos, todos diziam a mesma coisa. Ele deveria ter partido há meses, mas continuava aparecendo. Aparecendo para o trabalho, para Lisa, para a vida. E às vezes, estar presente é o que nos mantém vivos. Mais do que um galã, o verdadeiro Patrick Swayze. É fácil lembrar de Patrick Swayze através das lentes da cultura pop. O instrutor de dança de olhar sonhador, o amante de bebidas espirituosas e melancólico, o surfista em busca de adrenalina. Mas reduzi-lo a esses papéis seria ignorar a parte mais extraordinária de sua história. Quem ele era quando as câmeras paravam de filmar. Patrick nem sempre viveu momentos de glória. Ele lutou contra o vício no final dos anos 90, passando pela reabilitação discretamente sem a pompa que costuma acompanhar os colapsos de celebridades. Ele admitiu suas falhas, assumiu a responsabilidade e trilhou seu caminho de recuperação sem alarde. Houve recaídas, houve retrocessos, mas sempre houve progresso. Ele também enfrentou tragédias pessoais que raramente chegaram às manchetes. A morte de seu pai, Jesse, em 1982, o afetou profundamente.
Mais tarde, ele e Lisa sofreram a dor de um aborto espontâneo, algo que os assombrou por anos. Essas foram feridas que ele nunca dramatizou em público, mas elas moldaram a resiliência silenciosa que ele carregou em sua luta contra o câncer. E então veio o casamento dele. Hollywood é famosa por suas histórias de amor de curta duração, mas Patrick e Lisa foram uma rara exceção. Eles se conheceram na adolescência, casaram-se jovens e permaneceram juntos por mais de 3 décadas. O relacionamento deles não era perfeito. Nenhum relacionamento verdadeiro é. Mas foi real. Eles brigaram, se distanciaram e voltaram a ficar juntos. Mas em todos os capítulos da vida dele, Lisa foi a única constante. Quando perguntado em entrevistas sobre o que o mantinha com os pés no chão, Patrick nunca mencionava fama ou fortuna. Ele mencionava ela. A ligação entre eles, principalmente durante a doença dele, não era apenas romântica. Era uma questão logística, emocional e espiritual. Ela era sua enfermeira, sua terapeuta e seu porto seguro, e Patrick nunca se esqueceu de suas origens. Ele permaneceu fiel às suas raízes texanas, manteve-se humilde e frequentemente atribuía à sua mãe a disciplina que guiou sua vida. Mesmo após alcançar fama mundial, ele nunca abandonou o homem tranquilo e pé no chão por trás da persona de astro. Então, sim, ele era um astro de cinema. Mas, mais importante ainda, ele era um lutador, um marido. Era um homem que encarou a morte de frente e optou pela graça. E essa é a versão de Patrick Swayze que permanece viva nas pessoas que ele tocou e na forma como deixou este mundo. A palavra final, o legado que Patrick deixou. Num mundo que idolatra celebridades e busca a perfeição, o ato final de Patrick Swayze foi refrescantemente, dolorosamente humano. E nesses momentos finais, vemos o verdadeiro propósito de toda a sua jornada. Conexão. A história de Patrick é poderosa não porque ele escapou da morte, mas pela forma como a enfrentou, de coração pleno. Mais importante ainda, ele fez tudo do seu jeito. Seu legado não se resume aos filmes que deixou, embora eles ainda emocionem o público décadas depois. Não se resume apenas aos prêmios ou às aparições no tapete vermelho. Está em como ele vivia quando ninguém estava olhando, em como ele lutava quando estava exausto, em como ele ainda sorria quando doía, como ele se agarrou ao amor, mesmo quando tudo o mais lhe escapou. E é na lição que ele nos ensinou, intentionalmente ou não, que morrer não precisa ser doloroso, que pode haver beleza na despedida. Essa força nem sempre ruge. Às vezes, ela sussurra, eu te amo, antes de se calar para sempre. Qual o seu momento favorito de Patrick Swayze? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima!